Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Meu nome é Arilton Tavares e no vídeo de hoje nós iremos falar, meus irmãos, a respeito do galardão. O que é galardão? Ele é bíblico? Ele realmente é verdadeiro? Existe o galardão? Sim, a Bíblia diz que existe e nós devemos entender que ele não é para a salvação. Ele não é um requisito para a salvação, ou seja, que sem ele não há salvação. Porque nós entendemos na passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8, que o próprio Paulo diz que a salvação é pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, e não é das obras para que nós não venhamos se gloriar. E nós entendemos por aí que o galardão, ele é algo a mais do que a salvação. Devemos entender, meus irmãos, que quando nós somos salvos pela graça, é a fé em Cristo Jesus que vai nos salvar e a morte de Jesus que vai nos justificar de nossos pecados. Mas a passagem que eu quero ler para nós se alimentar, para nós debater sobre galardão, se encontra na passagem de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz exatamente assim, ó: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Bom, então aqui nós já entendemos que a Bíblia fala de galardão. E o que significa essa palavra galardão? Literalmente significa recompensa. A Bíblia ela fala em várias passagens sobre galardão. O próprio Senhor Jesus fala no capítulo 10 de Mateus e no versículo 42. Também Paulo vai falar em Romanos capítulo 2, versículo 6. E o próprio Senhor Jesus também fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Ou seja, meus irmãos, o galardão, meus irmãos, ele é real, ele realmente existe. E ele é uma promessa de Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus jamais deixará de dar o seu galardão para aqueles que fazem a obra de Deus. Bom, agora vamos ler o contexto dessa passagem que nós lemos. Bom, primeiramente o contexto, Paulo está tentando organizar uma falha ou um erro que houve na igreja de Corinto. Na verdade, uma discussão. Estava havendo uma separação, porque uns diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, não, rapaz, nós somos de Paulo. Estava tendo essa divisão na igreja. E Paulo ele estava tentando consertar nessa passagem aqui, e ele entra na parte do galardão. Olha, no versículo 6 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz exatamente assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No versículo 7 ele diz exatamente assim, ó: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento. Viu? O que nós entendemos aqui? É que Deus, ele é que dá o crescimento das nossas obras. Mas veja o que é que ele diz no versículo 8, é bem interessante. É como se fosse uma mudança de direção, mas realmente não é. Isso realmente era onde ele queria chegar. Olha o que é que ele diz. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Ou seja, o galardão, ele é, assim como a salvação, ele é individual. Assim como a salvação que você não pode salvar ninguém, na verdade você é que tem que cuidar da sua salvação, o galardão também é da mesma forma. As suas obras beneficiará primeiramente a você mesmo, a nós mesmos. Isso é que é interessante, quando nós fazemos essas obras em Cristo, e não em nós mesmos, e não para nos gloriar, mas quando nós fazemos as obras pensando em Cristo, para que Cristo seja glorificado, nós receberemos galardão, meus irmãos. Meus irmãos, galardão é uma coisa simples de dizer. Galardão, ele é uma recompensa, isso é fato, é uma recompensa de Deus para nós, é uma recompensa que Deus quer nos dar, e eu vejo assim que é um incentivo. Vou contar uma rápida história para nós aqui entender. No tempo que eu trabalhava numa empresa aí, existia uma promoção na empresa lá que quem não faltasse um dia no mês, receberia R$100 a mais do seu salário. E isso não é nenhuma obrigação do patrão. A obrigação do patrão, na verdade, a obrigação do funcionário é vir todos os dias. Porque a gente conhece assim, a gente sabe que, eu conheço muito pouco de lei de trabalhadores, mas a gente sabe que o patrão ele tem direito de descontar, se eu não me engano, é 10% do salário da pessoa, quando a pessoa falta sem um motivo que possa ser aceito. Por exemplo, uma doença ou alguma coisa assim. Quando a pessoa falta por faltar ou porque bebeu muito, não aguentou, isso o patrão tem o direito de descontar. Mas nessa cerâmica,
eles tinham essa promoção de quem não faltasse o dia receberia R$ 100 a mais do seu trabalho. O que é que eu via nisso? Era um incentivo do patrão para que as pessoas trabalhassem o mês todo sem faltar. E isso realmente deu certo, porque muitas pessoas tinham medo de faltar, não porque iria ser penalizado, mas para não perder essa bênção, entendeu? Eu vejo o galardão dessa forma. Eu vejo que o galardão ele é algo a mais do que a salvação, para que Deus vinha nos incentivar a fazer a obra de Deus. Aqui a gente vê a bondade de Deus e a nossa falha também, que é necessário Deus oferecer uma recompensa para nós fazermos a obra de Deus, meus irmãos. Infelizmente, meus irmãos, nós temos essa falha, nós temos esse defeito. O próprio Paulo, ele fala que o galardão, ele será dado para aqueles que fazem obras excelentes, obras dignas de galardão. Nós vamos ler, sabe onde aqui agora? No versículo 12, que diz exatamente assim, ó: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, escute só, ele falou edifício de ouro, de prata e pedras preciosas, isso está falando de obras. É 3 tipos de obras que ele está relacionando aqui, que são pontos positivos dessa obra. Agora vai falar de 3 pontos negativos de obras aqui, ó: madeira, feno e palha. Por que ouro, prata e pedras preciosas significa coisas boas, e madeira, feno e palha significa coisas negativas? Nós vamos entender agora, no versículo 3, ó: a obra de cada um se manifestará lá no céu. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Meus irmãos, ouro e prata e pedras preciosas, elas suportam o fogo. Na verdade, o fogo purifica, o fogo torna mais forte ainda, o fogo torna mais bonito. Agora, palha, madeira e feno, feno, meus irmãos, significa ervas que antigamente eram cortadas, essas ervas, e colocadas no sol para secar, para ser alimento para gado. E, meus irmãos, isso aí era um cheiro para o fogo. Ficaria só a cinza. Madeira, palha e feno, meus irmãos, não suporta fogo. Olha o que é que Paulo diz no versículo 15, que no 14 nós já lemos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, não vai passar ouro, prata e pedras preciosas no fogo, e depois madeira, feno e palha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que é detrimento? Detrimento são percas, são danos, são prejuízos que irá acontecer, tanto pode ser moral como também material. E ele diz ao seguinte, ó: mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, ele só será salvo pela graça, como todos nós somos salvos pela graça, mas ele não terá galardão, porque as obras deles não passou pelo fogo. Foi obras talvez sem vontade, talvez não fez com amor, não fez para glorificar a Deus, e talvez não fez foi nada, né? Que tem pessoas que só ficam realmente sem fazer nada. E obras, meus irmãos, é muita coisa, você ajudar o próximo, é você viver para o Evangelho, para pregar o Evangelho, e muitas coisas vai, meus irmãos. Mas a pergunta é, se eu disser, talvez a pergunta que você esteja se perguntando, mas o que é realmente galardão? O que é que nós vamos receber lá? Isso aí, meus irmãos, é bem complicado de falar, porque na verdade eu andei pesquisando e alguns estudiosos não afirmou o que seria. Pode ser talvez um cargo, uma posição maior lá, eu não sei como é que vai ser. Também pode ser também umas pedras, que fala daquela pedra branca que só você e aquele que lhe entrega sabe o nome. Pode ser muitas coisas, há muitas especulações, né? Mas literalmente falando, eu não posso afirmar nada. Mas de uma coisa eu posso afirmar, que é uma coisa maravilhosa, que é algo realmente de Deus, é uma bênção que Deus quer nos dar, é Deus nos incentivando para fazer a obra dele. Então, meus irmãos, depois desse vídeo, me deu até mais vontade também de fazer a obra de Deus, de evangelizar, de pregar o evangelho da salvação, de cuidar das almas. Isso aí, meus irmãos, depois que nós estudamos mais a Bíblia, nós nos sentimos mais desejosos para fazer a obra de Deus. E que nós viemos fazer, meus irmãos, porque nós não perdemos nada, Deus tem recompensa para nós, Deus tem galardão para nós, amém? Fique na paz, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no canal, né? Falei tudo ao contrário, mas creio que deu certo, né?
Bom, o cenário aqui é diferente, aqui estou na minha casa, sempre costumo fazer vídeos na igreja. Mas vamos encerrar por aqui que o vídeo já está bem longo, mas que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?